Você já parou para pensar que a Bíblia que você conhece pode não contar toda a história? E se eu te dissesse que existe um livro antigo que fala de anjos que caíram do céu, mudaram o destino da humanidade e foram quase apagados da fé? Esse livro se chama Livro de Enoque. Ele não está na Bíblia, que a maioria das pessoas lê. Mas ele foi muito importante no passado. Tão importante que até Jesus e os primeiros cristãos conheciam seus textos. O livro de Enoque fala de algo assustador. Anjos que deixaram o céu, desobedeceram a Deus e vieram à terra por vontade própria. Esses anjos não vieram para ajudar. Eles vieram para ensinar coisas que nunca deveriam ter sido dadas aos humanos. Eles ensinaram a fazer armas, ensinaram a usar magia, ensinaram como controlar pessoas, ensinaram segredos do céu. O problema é que isso mudou tudo. Segundo Enoque, esses anjos se apaixonaram por mulheres humanas. Eles tiveram filhos com elas. Esses filhos não eram pessoas comuns. Eram gigantes fortes, violentos e sem limites. Esses gigantes começaram a destruir tudo. Comiam a comida dos homens. Depois começaram a comer os próprios homens. A terra virou um lugar de dor, medo e sangue. Enquanto isso, Deus observava tudo. O céu não ficou em silêncio. Deus viu que o mundo estava sendo corrompido. Viu que os anjos tinham quebrado as regras sagradas. Viu que a criação estava sendo destruída por quem deveria protegê-la. Então Deus chamou seus anjos fiéis. Eles receberam uma missão: prender os anjos caídos e acabar com o mal que eles espalharam. O livro de Enoque descreve essas cenas como uma grande guerra invisível. Anjos contra anjos, luz contra escuridão, ordem contra rebeldia. Os anjos que caíram foram acorrentados, foram jogados em lugares escuros, longe da terra, longe do céu. Eles ficaram esperando o dia do julgamento. Mas aqui vem a parte mais estranha. A Bíblia tradicional quase não fala disso. Ela fala pouco sobre esses anjos. Não explica quem eram. Não mostra o que ensinaram. Não fala sobre seus filhos gigantes. Tudo isso ficou escondido. O livro de Enoque revela o que ficou nas sombras. Ele mostra que o mal no mundo não começou apenas com o pecado humano, mas também com seres celestiais que traíram sua própria origem. E isso muda tudo. Porque se anjos podem cair, se o céu teve rebelião, então o universo é muito mais profundo do que nos ensinaram. E Enoque foi o homem que viu isso. Ele não morreu como os outros. Segundo o texto, ele foi levado vivo para o céu. Lá ele viu coisas que nenhum humano deveria ver. Cidades de luz, tronos, livros que guardam o destino das almas e o lugar onde os anjos caídos estão presos. E o que ele viu lá vai muito além do que você imagina. Você vai descobrir o que Enoque viu no céu e por que essas visões assustaram até os anjos. Quando Enoque foi levado para o céu, ele não entrou em um lugar calmo e bonito como muitos imaginam. Ele entrou em um mundo que misturava luz, fogo e silêncio. O livro de Enoque diz que ele foi guiado por anjos por caminhos que não existem na terra. Eles o levaram por portas feitas de brilho, por rios de luz, por lugares onde o tempo parecia parado. Ali, Enoque viu algo que nenhum ser humano tinha visto antes. Ele viu os registros do céu. Esses registros eram como livros vivos. Neles estavam escritas as ações dos anjos e dos homens. Nada ficava escondido. Cada mentira, cada traição, cada ato de amor, cada ato de ódio, tudo estava ali. E foi nesse lugar que Enoque descobriu algo assustador. Os anjos caídos não apenas quebraram regras, eles mudaram o futuro do mundo. Eles ensinaram os humanos a lutar, a ferir, a dominar, a usar o poder para destruir. Antes disso, segundo Enoque, os homens viviam de forma mais simples. Mas depois desses ensinamentos, a terra ficou cheia de guerra, inveja e medo. O céu ficou triste. Deus então mostrou a Enoque o destino desses anjos rebeldes. Ele foi levado a um lugar escuro, profundo e silencioso. Um lugar onde não existia alegria, nem esperança. Ali estavam os anjos que desceram à terra. Eles estavam presos, esperando o dia do julgamento. Alguns choravam, outros gritavam, outros apenas olhavam para o vazio.
Eles sabiam que nunca mais voltariam ao céu. Enoque sentiu medo. Ele entendeu que até seres criados na luz podem escolher a escuridão. A isso explica algo muito importante. Se até os anjos caíram, então o mal não é algo pequeno. É algo antigo, profundo e poderoso. A Bíblia fala que existe uma luta entre o bem e o mal. Mas o livro de Enoque mostra que essa luta começou muito antes do ser humano existir. Começou no próprio céu. Por isso, muitas partes desse livro foram escondidas. É que alguns desses anjos caídos, mesmo presos, ainda influenciam o mundo. Eles não têm corpo, mas têm voz, têm ideias, têm enganos, e essas vozes ainda sussurram na mente das pessoas. Se o livro de Enoque era tão importante, então por que ele não entrou na Bíblia? Essa é uma pergunta que quase ninguém faz, e quando faz, raramente encontra resposta. O problema não era que o livro fosse falso. O problema era que ele era perigoso. Perigoso porque mostrava coisas que mudavam a forma como as pessoas viam Deus, o céu e o mal. Ele dizia que o mal não vinha só do coração humano. Ele vinha também de seres que caíram do céu. Isso muda tudo. Se o mal também veio de anjos, então a luta espiritual é muito maior do que ensinaram. O livro de Enoque mostra que o mundo não está apenas quebrado, ele foi invadido. Isso assusta. Muitos líderes religiosos tinham medo de que as pessoas começassem a questionar demais. A Bíblia para eles precisava ser simples, boa contra má, certo contra errado. Mas Enoque mostrava algo mais profundo. Ele mostrava que existem forças invisíveis agindo no mundo e que nem tudo é culpa do ser humano. Outro motivo é que Enoque falava de coisas que não combinavam com a ideia de uma igreja no controle. Ele falava de julgamentos celestiais, de livros que registram cada alma, de um sistema espiritual muito mais complexo. Isso tirava o poder dos homens. Então o livro foi sendo deixado de lado. Ele foi chamado de perigoso, depois de estranho, depois de proibido. Mas ele não desapareceu. Fragmentos foram encontrados, cópias foram preservadas, que hoje sabemos que ele era lido por judeus e cristãos antigos. Até o Novo Testamento cita partes dele. Isso significa que ele era conhecido e respeitado. Então, por que esconder? Porque ele fazia perguntas demais. E quem faz perguntas não aceita tudo sem pensar. O livro de Enoque dizia que os anjos caídos ainda aguardam julgamento, que o mal ainda está ativo, que o mundo é um campo de batalha invisível. Isso assusta, porque se isso for verdade, então cada escolha importa muito mais do que pensamos. Os anjos caídos não perderam apenas o céu. Eles perderam o direito de existir na luz. Segundo os escritos antigos, quando foram presos, eles não desapareceram. Eles ficaram em um estado de espera, em lugares onde o tempo não corre como aqui. Mas seus pensamentos, suas ideias e seus desejos continuaram vivos. Eles queriam voltar, queriam poder, queriam controlar. E é aí que entra algo assustador. Esses seres não precisam de corpos para agir. Eles influenciam pela mente. Eles trabalham através de ideias, impulsos e sentimentos. Orgulho, raiva, desejo de dominar, vontade de destruir. Tudo isso, segundo os textos antigos, são ecos da rebelião que começou no céu. O livro de Enoque descreve que os anjos caídos ensinaram aos humanos coisas que abriram portas. Portas para medo, portas para violência, portas para engano. E quando uma porta se abre, algo do outro lado pode passar. Por isso, o mundo nunca mais foi o mesmo depois da queda desses anjos. Guerras começaram, crueldade se espalhou, o amor ficou mais raro, não porque Deus quis, mas porque forças que não deveriam existir na Terra entraram nela. Enoque entendeu isso. Ele viu que a humanidade estava no meio de algo muito maior, uma luta invisível. Cada escolha de bondade fecha uma porta. Cada escolha de ódio abre outra. Isso significa que o ser humano não está sozinho. Ele é observado, influenciado, testado, mas também protegido. Porque nem todos os anjos caíram. Muitos ainda lutam pela luz. Eles tentam impedir que o mal avance. Eles tentam proteger as pessoas. Eles tentam lembrar aos humanos
que ainda existe esperança. Essa guerra acontece em silêncio. Você não vê, mas sente. Quando uma pessoa escolhe perdoar, quando alguém ajuda outro, quando alguém resiste ao mal. Isso é parte dessa batalha. Os anjos caídos querem um mundo sem amor, sem limites, sem verdade. Mas o bem ainda luta. E Enoque deixou isso escrito para que um dia alguém entendesse. Tudo isso não é apenas algo distante do passado. Essa luta entre luz e escuridão acontece dentro de cada pessoa. Os antigos textos dizem que os anjos caídos tentam influenciar o coração humano. Eles não obrigam, eles sugerem, eles plantam ideias. Uma ideia pode virar uma escolha. Uma escolha pode virar um caminho. Por isso, o mundo parece tão confuso. As pessoas sentem raiva sem motivo, desejo de machucar, vontade de dominar. Isso não vem só da dor humana. Vem também de forças que querem ver a Terra em caos. Mas existe algo mais forte: a consciência, a capacidade de escolher o bem. Enoque escreveu que Deus deu aos humanos algo que os anjos caídos não podem tocar: o livre-arbítrio. Mesmo cercado por influências, o ser humano pode dizer não, pode resistir, pode amar, pode mudar. Isso é o que mais incomoda o mal, porque os anjos caídos perderam essa escolha quando se rebelaram. Eles ficaram presos ao que são. Os humanos não. Eles podem cair e levantar, errar e aprender, odiar e depois amar. É por isso que, segundo Enoque, o céu ainda se importa tanto com a terra. Porque aqui ainda existe mudança. E por isso esse livro foi tão temido. Ele mostrava que a vida não é só um teste religioso. É um campo onde forças invisíveis disputam cada alma. Mas também mostrava que nenhuma dessas forças é mais forte que a vontade de fazer o bem. O céu observa, o mal tenta, e o coração humano decide. Isso faz de cada pessoa algo muito mais importante do que parece. Enoque também escreveu sobre o dia em que tudo isso vai acabar. Ele viu um tempo em que os anjos caídos não poderão mais agir. Um tempo em que o céu vai corrigir tudo o que foi quebrado. Segundo suas visões, existe um julgamento que não falha. Nada fica escondido. Nenhuma injustiça fica sem resposta. Os anjos que enganaram os humanos, os que espalharam violência, os que criaram dor, todos serão chamados. Mas o mais forte dessa revelação é que os humanos também serão vistos. Não para serem destruídos, mas para serem compreendidos. Cada pessoa será vista não só pelo que fez, mas pelo que tentou ser. Isso traz uma mensagem poderosa. Mesmo em um mundo cheio de forças invisíveis, cada escolha ainda importa. Quando alguém escolhe ajudar, isso cria luz. Quando alguém escolhe perdoar, isso fecha portas que o mal quer abrir. O livro de Enoque não foi feito para causar medo. Ele foi feito para mostrar que a vida tem valor. Que você não está aqui por acaso. Que o céu observa. Que suas decisões criam ondas no mundo espiritual. Talvez por isso esse livro tenha sido deixado de lado. Ele não deixava as pessoas dormirem tranquilas. Ele despertava. Ele fazia as pessoas perceberem que viver é algo sagrado. Que o bem não é fraco. Que a luz ainda vence. E que mesmo depois de tanta escuridão, o céu ainda não desistiu da humanidade. Enoque também escreveu que os anjos da luz não ficaram parados, enquanto o mal se espalhava. Eles foram enviados para proteger, alertar e guiar. Muitas vezes, quando alguém sente um aviso no coração, uma sensação de perigo ou um impulso para fazer o bem, isso pode ser um toque dessas forças da luz. O mundo invisível não está longe. Ele toca a vida das pessoas todos os dias. Algumas pessoas sentem medo sem saber por quê. Outras sentem paz em momentos difíceis. Essas emoções não nascem do nada. Enoque viu que tudo isso faz parte da mesma batalha. Os anjos caídos tentam afastar o ser humano da verdade. Eles confundem, eles distraem, eles fazem o errado parecer normal. Mas a luz faz o oposto. Ela traz clareza, ela chama para o que é certo. Ela lembra que o amor é mais forte que o ódio. Por isso, o coração humano é tão importante. Ele é como uma porta. Quando alguém escolhe a bondade, essa porta se fecha para o mal. Quando escolhe a mentira, ela se abre.
Nada disso é forçado. Tudo nasce da escolha. Enoque escreveu que Deus respeita essa liberdade, mesmo sabendo dos perigos, porque sem escolha não existe amor verdadeiro. E isso torna cada vida algo precioso. Mesmo em meio a uma guerra invisível, cada pessoa tem poder. Não um poder de destruir, mas de transformar. Quando alguém muda por dentro, o mundo invisível também muda. E é isso que mais assusta os anjos caídos. Eles sabem que não podem obrigar ninguém a segui-los. Só podem tentar. Mas a decisão sempre pertence ao coração humano. Por isso, mesmo depois de tanta escuridão, a esperança ainda existe. E Enoque deixou tudo isso escrito para que, um dia, alguém lembrasse que a luz nunca deixou este mundo. Talvez o livro de Enoque nunca tenha sido feito para ficar na Bíblia. Talvez ele tenha sido escrito para um tempo como este. Um tempo em que o mundo parece confuso. Um tempo em que o bem e o mal se misturam. Um tempo em que as pessoas sentem que algo invisível está acontecendo, mas não sabem explicar. Enoque viu que a maior batalha não acontece no céu. Ela acontece dentro do coração humano. Os anjos caídos perderam sua escolha, os humanos não. E isso muda tudo. Cada vez que alguém escolhe a verdade, algo se fortalece na luz. Cada vez que alguém escolhe o amor, algo perde força na escuridão. Talvez os segredos nunca tenham sido escondidos para sempre. Talvez eles apenas esperassem o momento certo para serem revelados. E se esses textos antigos ainda falam conosco hoje, é porque ainda temos escolhas a fazer. A pergunta não é se os anjos caíram. A pergunta é: quem você está deixando influenciar suas decisões? Porque, segundo os escritos antigos, o céu observa, o mal tenta, mas a escolha sempre será sua. E existem outros livros, outros textos esquecidos, outros segredos que quase ninguém ousa revelar. Se você sente que existe algo além do que te contaram, então você já deu o primeiro passo. Aqui os segredos não são enterrados. Eles são revelados, isso é livros ocultos.